Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar do tão pedido mercado de ações, né? As melhores ações para 2019. E para isso um convidado mais do que especial. Está aqui ao meu lado o João Braga, um dos principais gestores de fundos aqui do nosso país. Tenho certeza absoluta. Que isso. Obrigado, João, por aceitar nosso convite aí. Prazer, Beto. Cara, eu queria, na verdade, antes da gente, aqui no canal, a gente sempre costuma falar bastante de cenário, tem uma perspectiva, só que é sempre importante também para a gente ter um pouco da perspectiva de um grande gestor de fundos como você, que tem sob gestão aí milhões de reais, até se você quiser falar um pouco melhor dos fundos do qual você faz a gestão. E aí falar um pouco do cenário, o que você está esperando em 2019, tanto para cenário interno quanto para cenário externo. Legal, prazer, vamos lá. A gente já está com 4,5 bi sob gestão só em bolsa. A Asset, a XP Asset já tem 22 bi, soma todos os fundos, mas em bolsa 4,5 bi, que é um tanto que já começa a dar um certo problema de tamanho. Então a gente restringiu o nosso carro-chefe, que é o XP Long Biased, já está fechado para aplicações, os outros a gente deve ir fechando ao longo dos próximos meses. Mas, basicamente, nessa grade de produtos, a gente tem produtos que são mais só de ações, né, que é só o FIA, que eu fico lá, escolho uma boa carteira. E carrega essa carteira, momentos bons, momentos ruins, eu vou alterando, obviamente, essa carteira para o cenário, mas é sempre uma carteira de ações compradas, que é o Investor, ou dividendos e tal. Aí depois eu tenho mais dois produtos. Não importa se a bolsa vai subir ou cair, que é o long short, é um fundo neutro. Eu simplesmente tenho que construir uma carteira que ganhe da média de mercado. Então quando eu falo long short, a parte do cenário importa menos, porque na verdade o que importa é construir uma carteira que ganhe da média. E tem o último, que é o long bias, tem mais ou menos uns 2 bi, 2 bi 100. Esse sim importa muito a questão do cenário, porque além de ter a carteira do Investor, que é a mesma carteira, do Investor, Long Short e do Long Bias, é a mesma carteira. E além de ter essa carteira, eu faço o Market Timing. Quando eu digo eu, na verdade eu não toco fundo sozinho, tem o Marcos Peixoto e um time grande lá. A gente faz o Market Timing, que é, estamos otimistas, a gente deixa o fundo mais exposto, mais exposto nas ações compradas. Se eu estou ficando mais pessimista e a gente fica, o pessoal costuma achar que é gestor de bolsa é um otimista por natureza, que ganha quando a bolsa sobe. Não, a gente até puxa mais para o pessimismo ou para o ceticismo. Então quando a gente está pessimista, a gente faz um hedge, a gente faz uma carteira vendida ou via derivativo e tal, de forma a proteger essa carteira comprada de uma queda. Então é muito importante analisar o cenário para ver como é que eu me posiciono em relação a essa defesa. Então assim, começando do final, aquela história de colocar put your money where your mouth is, né? Coloque as suas convicções no que você está falando. Eu estou com um nível muito baixo de defesas no long bias, eu estou bem exposto. Por quê? Porque eu estou muito otimista. E aí vamos conversar um pouquinho sobre isso. Dividindo sempre em dois, cenário local e cenário externo, porque infelizmente a gente parece estar numa situação, infelizmente, que o Brasil é aquela pessoa que está se preparando para a festa, está ficando bonitão para a festa, mas a festa está acabando. Então, parece um pouco essa história, que é o seguinte, no Brasil, por que eu estou tão otimista? Porque a gente está no início de um ciclo, que eu acho que basta o governo não atrapalhar muito, que a gente vai crescer a economia. A gente está com números conservadores ainda, 2,1% de PIB para o ano que vem, apesar de que esse 2,1 significa aceleração ao longo dos trimestres, termina o ano crescendo 3,5%, com um excelente carrego para o ano seguinte. Mas já tem gente por aí com 3,5% de PIB. Assim, então o pessoal já está revendo. Para ano que vem já. Para ano que vem. As revisões estão sendo para cima. Então esse é um bom sentido, é um bom sinal, a economia está melhorando. 2, a gente vai ganhar isso dobrado por causa da alavancagem operacional, né? Quando você cresce receitas, tem diluição de custos fixos, o lucro cresce muito. E aí 2 pontos. O primeiro é, a gente não tem visto isso ainda nos números dos analistas, tá? A gente olha porque naquela história, na bolsa não importa ir bem e mal, importa ir melhor ou pior que o esperado. Sim. Então eu sempre fico monitorando o que o pessoal está esperando. E todo o lucro, depois de 8 anos seguidos de revisões para baixo no lucro do Ibovespa, esse ano, 2018, foi o primeiro ano que teve revisão para cima. Só que essa revisão veio toda das empresas de commodities exportadoras. As empresas domésticas, que é essa historinha que eu estou contando, não teve revisão para cima. Então, a história doméstica ainda não aconteceu. Provavelmente deve acontecer em 2019, se a gente estiver certo. E o outro ponto é que a gente vem de menos 10 de PIB acumulado, né? Então, isso, de certa forma, fez com que o nível de utilização da capacidade instalada das indústrias, de serviço, aluguel, né, vacância, são muito altos. Então, assim, o nível de utilização é muito baixo, mas está todo mundo pagando seus custos fixos. Então, é um crescimento sem investimento. Cresce a receita, o lucro cresce muito.
Sem confiança, vamos chamar assim, basicamente. Antes de tudo, precisa de confiança. E isso tem uma boa notícia. Na semana passada saiu o dado de confiança do consumidor, foi um belo rally, então, e ainda está em níveis abaixo de 100, níveis pessimistas. Então ainda tem muito para andar. Terceiro ponto para matar essa questão do cenário doméstico, então de novo, né? Primeiro é a economia melhorando, dois, você ganha dobrado por causa da alavancagem operacional, e terceiro ponto é que você ganha triplicado por causa da alavancagem financeira, juro baixo. A pergunta aqui é quanto tempo o juro consegue ficar baixo? Aí, pelo mesmo motivo que eu falei, né, da alavancagem operacional, a questão do menos 10 de PIB acumulado, a questão de você ter né, um hiato, né, que o economista chama o hiato do produto muito grande, a gente está longe dos problemas do Brasil. Né, que o Brasil, a gente nunca pode esquecer que o Brasil tem gargalo para todo lado, mas a gente está longe deles. Então, é difícil imaginar que esse começo desse crescimento, que é sem investimento, sem tanta necessidade de investimento, porque é a ocupação de capacidade instalada, é difícil imaginar que esse crescimento vai ser inflacionário. Não vai. Por quê? Porque é desemprego de mais de 11%, tudo isso que a gente está vendo por aí. Então, tudo fruto do menos 10 de PIB acumulado. Então dá para esse juro ficar baixo por um pouco mais de tempo. Assim. A gente acha que o Copom só deve aumentar lá para o final do ano que vem, e olha lá, já tem gente que acha que como o hiato continua, como a inflação continua muito baixa, tem que cair o juro. A novidade da semana é que já tem gente apostando em queda. Então você soma esses fatores para doméstico, me parece um cenário muito bom. A dúvida é o externo. Sim. Essa é a dúvida. A nossa visão é um pouco menos catastrofista que a média que eu vejo por aí. Estados Unidos, que é talvez a maior preocupação, a história do flattening da curva, né? Só para explicar, uma curva de juros, geralmente ela é empinada. Por quê? Porque uma coisa chamada prêmio de risco, né? Você pede mais prêmio para fazer um empréstimo de longuíssimo prazo do que um de curto prazo. E essa curva está flat, está deitada, está igual nos Estados Unidos, e isso, sei lá, sempre quando acontece, indica que tem uma recessão vindo depois. A gente acha, eu odeio essa história essa vez é diferente e tal, mas de fato, eu não acho que essa vez é diferente, mas eu acho que tem uma questão diferente nesta vez, que é o fato de que esse flattening aconteceu, mas num nível muito baixo de juro, né, no 3, ali 2 e altos 3. É diferente disso acontecendo em níveis maiores. É mais normal você ter um flattening quando o nível está baixo do que quando o flattening está alto, quando o nível de juros está alto. E quando você olha para os dados, você pega o 4,1 de PIB do segundo TRI, o 3,5 do terceiro TRI, não só eles foram muito altos, como eles foram melhor que esperado. Então, enfim, o pessoal está errando nisso. E sem inflação vir junto, a inflação começa a aparecer algumas coisas, por exemplo, em payroll, e devagar, na meta, nada demais. Então, eu não estou achando que é coisa muito catastrofista, muito rápido nos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos não tem me preocupado tanto assim, não. Mesmo com esse embate comercial, assim? Ou... Esse é o lado ruim, mas eu também tenho uma visão que aí vamos ver, né, se essa história que foi desenhada no G20 tem sido atrapalhada pela questão da prisão da mulher lá da Huawei lá, enfim. Mas a questão do G20 vai continuar se desenhando, que é o seguinte, a história do bode na sala, né, que todo mundo sabe que o Trump negocia assim, né, ele primeiro bota o bode na sala, depois ele tira. E a gente eu tinha esse call, né, que trade wars era algo que poderia terminar no ganha-ganha, poderia terminar numa China mais livre. Por outro lado, eles iam pedir direito, enfim, aí que é uma tese longa, tá? Mas resumindo, respeito a direito de propriedade, a direito intelectual, que a China mudou muito, né? O plano da 2030 da China lá, que é um plano que envolve mudar aquela China antiga para uma China que desenvolve tecnologia, que quer respeito à propriedade intelectual, essas coisas. Então a China ganharia esse tipo de respeito e em troca seria um país mais livre. Esse era o meu outcome para o Trade Wars que eu imaginava, só que eu estava errando, porque isso foi escalando mais que eu imaginava. Agora parece que essa minha teoria voltou para a mesa. Voltaram a desescalar. Ontem teve uma redução de queda de imposto de importação de veículos da China, de veículos americanos para a China. Considerável, né? Considerável. Então, assim, parece que a coisa está caminhando para o bem nisso. Se acontecer, aí eu fico mais convicto do meu case. Então, Estados Unidos não me preocupa muito. A Europa já está fraca. PIB quase zero, depois de algo perto de 1,5 no primeiro semestre. Então, já enfraqueceu, acho que já está no preço. A China é uma preocupação para mim. Quando você pega os dados, tinha na última semana que teve alguma melhora, mas até, sei lá, uma semana atrás, os dados estavam fracos. E aí o governo, há uns 3, 4 meses atrás, foi lá e fez estímulos, né? E eu achei, estímulo, legal, porque o governo chinês, quando faz estímulos, geralmente reflete na economia. E não refletiu. Eu falei, aí acendeu E quando você olha para novembro, foi muito curioso, né? Especialmente na primeira quinzena, as commodities desabaram.
E assim, para mim isso eu posso falar mil coisas, oferta e demanda, mas na verdade a queda das commodities, para mim tem muito mais relação com uma economia global, com o mercado precificando uma economia global mais fraca, é isso, do que com qualquer outro motivo. Depois até melhorou um pouquinho no final de novembro, tirando o petróleo, mas enfim, commodities metálicas. Então China é o ponto de atenção. Os dados ainda estão fracos, já tem gente falando em novos estímulos, tomara, eu acredito que aconteçam. Enfim, mas a China também é curioso, né? Porque eu lembro em 2003, antes de eu trabalhar na Grife, trabalhava na GP, fazia renda fixa. Eu lembro em 2003 de ler relatórios sobre o hard landing na China, né? A China até hoje não aconteceu o tal do hard landing. Então, assim, o fato é que eu acho que o mundo tá pior, mas não tá ruim, não é. E mesmo assim, se a história doméstica do brasileira que eu contei funcionar, o lucro cresce tanto que ou a bolsa sobe, ou as ações sobem, ou elas vão ficar muito baratas. E alguém vai fazer, eu arbitro isso aí, eu topo esse risco, eu vou lá e compro. Então é por isso que eu estou otimista. Legal, a gente falando um pouco agora do cenário, vamos entrar um pouco na questão das ações. Talvez a gente possa entrar um pouco mais por segmento, não precisa entrar em ação por ação necessariamente. Mas o que você vislumbra para 2019, dado esse cenário local otimista que você está falando, e a preocupação muito mais que pode ser relacionada à China e com impacto nas commodities? Então é mais ou menos isso, né? Tem alguns segmentos específicos que você está olhando? Tem. Eu até posso falar de papéis individuais, eu costumo brincar que a gente é pago para mudar de opinião, né? Então eu chego aqui agora e falo, eu gosto de tal ação. Aí o pessoal, o Braga gosta disso, legal, vamos. Aí amanhã eu mudei de opinião, eu não vou falar de novo aqui. Então, mas dá para falar, vamos lá. Eu acho que um tema que certamente a gente tem que prestar bastante atenção é a de estatais. As estatais são extremamente depreciadas, estão extremamente, tanto no preço da bolsa, quanto no fundamento, quanto no operacional delas. Isso vale para estatais federais, né? E também vale para estatais de Estado. Isso, só desculpa te interromper, isso você acredita mesmo com o Petrobras subindo quase 60% no ano, com a queda do petróleo, mesmo com o Banco do Brasil, o CEMIG ainda subindo quase 90%, você acha que ainda tem espaço, então? Acho, certamente. Certamente. A gente às vezes se ancora muito na questão de que já subiu e tal, mas na verdade, olhando para o múltiplo, o Petrobras está no low da história, assim, tá super barato. É claro que com essa queda do petróleo, parte da gordura foi, mas, enfim, não quero falar da commodity porque é mais imprevisível, mas o trabalho micro que está sendo feito, a desalavancagem que essa empresa teve nos últimos anos, o fato dela ser talvez uma das, se não for a mais, certamente é uma das que mais cresce em produção nos próximos 2 anos, e ela negocia com desconto para as peers globais, e de certa forma desconto para ela mesma, no histórico dela, ela tem que comprar. Assim, eu acho o Petrobras muito barato. E até com a possibilidade de abertura de capital de alguns segmentos dentro dela também, isso aí, né? Isso é importante. Eu acho que o Castelo Branco vem com uma missão. Uma missão de caminhar, não, se não for para uma privatização do todo, mas certamente de várias partes, que era o que estava acontecendo já. Sim. Então, eu fico otimista com isso. Petrobras eu gosto muito. Você vai ter que enfrentar a volatilidade do petróleo, não tem como, mas a alta não representa nada. A alta foi basicamente a desalavancagem, foi a parte que era dívida indo para o equity, então tranquilo. Banco do Brasil também gosto muito. O Banco do Brasil é muito alavancado à economia, então a situação melhorando, pequenas e médias empresas crescendo, o Banco do Brasil tem uma penetração muito boa, então captura muito bem isso aí. Então eu gosto muito de Banco do Brasil. Gosto dessas estatais de saneamento, que já gosto faz um tempo, mas enfim, continuo gostando muito. Muito baratas, um choque de eficiência que certamente deve vir, especialmente na Copasa em Minas, com o Zema, pode ser muito transformacional. Mas acho que o Sanepar também é bom. O Sanepar tem um reajuste de abril aí, que eu acho que o Estado vai dar, e aí é mais um de-risk para a ação é muito barata. Enfim, é um mote de eficiência nessas empresas que, assim... Que não existia, vamos chamar assim. Isso, ou que existia pouco, ou que a gente não via, enfim, ou que certamente não está precificado nas ações. Então, o estatal é uma coisa que a gente tem que olhar definitivamente. É engraçado, porque estatal, geralmente, o pessoal tem preconceito. Eu vou te falar que eu, particularmente, tenho preconceito. E naquela questão da Petrobras, né, a gente via... eu até lembro nas carteiras recomendadas da Rico, comecei a sugerir Petrobras quando ela estava entre 10 e 11 reais, não quando ela chegou em 5, né? Porque aí aí depois a gente saiu, alguns meses depois, enfim, mas a gente aproveitou um pouco essa alta, mas justamente por essa questão do preconceito em relação às estatais, em relação à eficiência, em relação à intervenção do Estado nessas empresas.
Que assim, a gente pegou muito disso nos últimos 15 anos praticamente, Isso, né? 10, 15 anos. A gente né? que reza a cartilha do Value Investing, a gente acha que management é uma coisa que é super importante. Olha a Renner, né? A Renner sempre parecia uma ação cara e sempre subiu Sempre muito, subiu. porque o management sempre entregou mais. Então a gente acha muito importante. Talvez a estatal não dê para casar, mas dá para namorar por um prazo Sim. bom. E eu acho que talvez esse ano agora vai ser um ano. Certamente esse tema tem que estar em voga. Mas estatal deve ser, sei lá, algo como 30 no máximo por cento da minha carteira. Tem outras coisas, eu só digo assim, não, chegou a hora de não ter preconceito. Quem tiver preconceito, quem tiver para trás, não, mas é estatal, eu acho que não cabe nessa hora. É o que você falou, vamos namorar, né? Vamos aproveitar a Isso. oportunidade. Exato. Gosto do setor ainda antes de entrar nos domésticos, eu gosto da história de aço, mas aí tem que ver, né, aí tem que ser bem criterioso. Por que que eu gosto? Por causa da alavancagem operacional. Tanto os Minas, quanto o CSN, quanto o Gerdau, elas têm uma alavancagem operacional grande. Elas são muito ligadas, tipo, umas mais, outras menos, mas são bem ligadas nessa questão do play doméstico. Se volta à indústria automobilística olhando para a indústria automobilística, você vê contratação, você vê um cenário muito melhor, repasse de preço. Teve até hoje uma notícia de repasse de preço que pegou 25%, assim, pegou cheio de aço. Então, se o cenário melhorar aqui, eu gosto dessa tese. A tese está muito barata e ela é muito alavancada na alta. Então, assim, mas tem que ser ágil. Então, são posições menores, mas eu gosto. Eu gosto de Bradesco. Bradesco tem eu gosto dos bancos, mas eu prefiro o Bradesco hoje por uma questão. É uma que eu posso mudar de opinião a qualquer hora, mas. Porque o Bradesco, especialmente em relação ao Itaú, está perto do raio do desconto, né, de múltiplo. Sendo que o fundamento do Bradesco o Itaú, por seu mérito, por ser um banco muito bom, muito bem gerido, ele já melhorou antes do pós-crise, né? Ele já passou mais incólume, já teve a melhora de PDD, tudo aquilo, e o Bradesco meio que está capturando isso agora. Os dois últimos resultados deixam bem claro que o fundamento do Bradesco está melhor. A gente acha que a provisão ano que vem, que todo mundo tem subindo, pode ficar flat, pode ser um número melhor do que todo mundo espera, ou até cair. E aí você tem uma revisão grande de lucro para cima. Então, essa melhora econômica do Bradesco, ele está pegando agora, então eu prefiro. Gosto de Bradesco, eu gosto de Petro, vamos lá. Eu gosto de CESP, eu acho que a história da privatização foi super legal. Uma eficiência. CESP é muito curioso, né? Porque é uma geradora, eu brinco que você precisa de um cachorro para vigiar e é isso. Né? Mas enfim, tem eficiência para tirar do processo, tem litígios para serem discutidos, que a gente tem feito esse trabalho aí, assim como a gente pegou a Transmissão Paulista, litígios bons nos últimos anos. Nesse caso, eu acho que também é um caso que vale estudar. Que mais? Varejo. Varejo. Varejo a gente gosta muito de lojas americanas. Aliás, agora deu uma deslanchada, Graças né? a Deus. E a gente trocou, na verdade a gente tinha só lojas americanas, isso já tem vários meses. A gente trocou um pouco mais de um terço da posição das americanas para B2W. Muito na dúvida de qual que seria o veículo para capturar. E foi bom, porque a B2W tem subido bastante e tem feito um trabalho muito bom. Acho que o trabalho que a Magazine Luiza, que o Fred Trajano fez muito bem feito na Magazine Luiza ano passado, acho que a B2W está fazendo e pode fazer, talvez até com mais potencial agora. Por quê? Porque a B2W tem mais, lojas americanas tem mais loja física que a Magazine Luiza, a B2W tem mais share online do que a Magazine Luiza. Então, assim, um trabalho bem feito ali pode ser muito transformacional, é o que a gente tem visto acontecer. No caso das lojas físicas, lojas americanas, a gente gosta muito também porque é um play de varejo com alavancagem operacional. Você pega, é muito curioso, né? Você pega 20 anos exagero, mas desde 2004 talvez, nas lojas americanas, foi quando eu comecei a cobrir, e você calcula sempre o retorno marginal das lojas, né? É uma constante, isso é impressionante, porque isso é muito bonito no varejo, né? A gente brinca, no varejo, a primeira loja que você abre é na Faria Lima. A 1000ª loja que você abre é em Anápolis, em Goiás. Então, o retorno marginal é decrescente até a hora que o meu retorno, a teoria econômica, que o retorno marginal encosta no lucro econômico zero, logo o seu modelo exauriu, né? Você chegou até onde dava para chegar. Então, a gente sempre monitora isso em lojas americanas. E em lojas americanas, o retorno marginal é constante desde 2004 e continua crescendo, crescendo, crescendo. Só que nos últimos 2 anos, tirando esse ano, os 2 anos anteriores, o retorno marginal caiu. E não só o marginal, como o consolidado. E aí, o mercado questionou, falou, será que exauriu o modelo? Será que não dá mais para crescer e tal? A gente discorda, a gente acha que foi conjuntural. Ou seja, quando a gente quebra lá o do ponto, faz algumas coisas para dar algumas contas e análises para ver de onde veio essa piora do ROIC,
para a gente fica meio que claro que foi conjuntural, não estrutural. Então, se você tem uma melhora da economia, tem uma melhora das vendas, você tem uma melhora de ROIC, então alavancagem operacional. Você ganha porque a empresa está melhorando e porque o retorno sobre o capital investido melhora ainda mais. Então, eu gosto muito das lojas americanas. Eu gosto de varejo, mas tem que escolher. Não dá para só... o Brasil tá melhorando, vou comprar varejo. Aí eu não gosto. Legal. E Braga, pra gente finalizar, eu vou dar uma assim, você que eu sei que é um setor que você não acompanha, mas com essa expectativa de retomada de confiança, economia, de tudo isso que a gente está falando, construção civil. Tem alguma coisa aí que você tem olhado, ou você acha que o setor pode retomar? Um setor que está muito comprimido nos últimos anos. Agora a gente, é aquele negócio que você falou, né? Tem que ficar olhando as oportunidades, olhando um pouco mais a hora que você namora, a hora que você casa, enfim. É um setor que, até porque as últimas entrevistas que a gente tem visto, em especial do seu Eli Horn, que é o presidente da Cyrela, que agora está dando uma série de entrevistas, apareceu na televisão essa semana também. Enfim, tem muita gente acreditando na volta do ciclo das empresas de construção civil, né? Esse setor é bem alavancado da economia, então, de fato, eu vou ser muito honesto. Agora, antes de vir para cá, antes de vir para o estúdio, estava eu e o Peixoto conversando sobre análise do setor de real estate, porque, de fato, a gente tirou mesmo. A gente pegou o analista e falou assim, não, esquece, não precisa nem olhar mais, vamos olhar para outros setores. E aí eu e o Peixoto fomos acompanhando ali de longe. Eu tenho muito amigo muito inteligente, muito esperto, que está olhando bem de perto MRV, coisas desse tipo. Negociam abaixo do valor patrimonial, com ROICs deprimidos, mas porque a empresa, no caso de MRV especificamente, ela ficou investindo muito em tecnologia, muito internamente, enfim, então está mais deprimido talvez que deveria, então você pega melhora, o ROIC, o ROE melhora naturalmente. Então sim, eu estou olhando com bons olhos. A dinâmica, só para concluir uma coisa, é a seguinte, ontem eu tive com o pessoal da Cyrela, quando você olha para a dinâmica de lançamentos, tá bem boa. Sim, tem muito lançamento, muita novidade que é aquela coisa que derrete mesmo, que lança e vende tudo. Aquela dinâmica. Mas você olha, os lançamentos ainda estão muito baixos, né? Porque a gente está vindo de dinâmica muito ruim do passado. Mas eu ainda acho que o estoque é muito grande. Que talvez demore um tempo maior para... A economia melhorou? Não quer dizer que vai melhorar na hora nesse setor, porque o estoque é muito grande. Tem que consumir estoque para voltar a ter lançamento forte. Dito isso, as ações me parecem baratas. Estou estudando. Legal. Braga, obrigado. Imagina, prazer é meu, Beto. Valeu. Sempre a hora que você quiser. Sempre prazer ter você aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.